aí? Amém? Vocês estão me ajudando. Estou querendo saber de vocês. O que vocês acham? Jesus, ele deu uma receita. Lá em Pedro também fala a respeito de que sem santificação e sem a paz com as pessoas é impossível nós vermos a Deus. Sem a paz e a santificação é impossível que nós venhamos ver a Deus. Mas, queridos, Jesus, ele deu uma receita muito clara, muito importante para as nossas vidas. E ele fala lá em Mateus, no capítulo 5, versículo 8, quando ele leva os discípulos para o monte, e se assenta junto com os seus discípulos, ele começa a ensinar. Jesus, ele começa a mostrar para os discípulos muitas coisas importantes. Ele está falando sobre as bem-aventuranças. Jesus está falando das pessoas que querem ser alegres e que querem ser infelizes. Por que monte da bem-aventurança? Porque o lugar onde Jesus ensinou a receita de quem quer ser feliz, mas muito feliz. Bem-aventurado significa mais do que feliz, muito feliz. E lá no versículo 8 do capítulo 5 de Mateus, Jesus fala que bem-aventurados são os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Então aqui, queridos, está uma receita para quem quer ver a Deus. Não há outra forma, não há outro meio, e somente através de Jesus nós podemos chegar a Ele. Mas Jesus diz: olha, vocês precisam ter o quê? Coração limpo, porque esses vão ver a Deus. Então Jesus começa a ensinar, Jesus começa a dizer aos seus discípulos algumas verdades, alguns princípios importantes. Então essa bem-aventurança, ela trata da essência da vida cristã. Ou seja, nós podemos dizer que esse é o alvo final de nossa vida cristã: ver a Deus, nossa salvação, nos encontrarmos com Ele. Por isso que eu fiz essa pergunta: quem quer ver a Deus? Todos nós queremos ver a Deus. Todos nós queremos um dia encontrar-nos a Deus. Mas a Bíblia também mostra, queridos, que não é só o fato de eu ver Deus face a face, como Ele é, assim como Paulo fala lá em Coríntios, né? Que um dia nós o veremos como Ele é, face a face nós o veremos, os nossos olhos o verão. Mas também essa receita que Jesus está falando de uma bem-aventurança. Está dizendo: se você quiser ser uma pessoa alegre, feliz, contente, plena, em todos os aspectos da sua vida, Jesus está dizendo: você precisa ter o seu coração limpo. Você precisa ter o teu coração purificado. Então só aqueles que reconhecem a sua total carência e choram pelos seus pecados podem ser cheios de Deus e mansos diante dos homens. Só os que reconhecem que são pecadores é que podem ter corações puros. Somente quem reconhece que é pecador pode ter um coração puro. Mas como aí, pastor? O cara é pecador, vai ter um coração puro? Que negócio é esse? Eu sou puro porque eu não tenho pecado. E já mentiu. Não é o que a Bíblia fala? Aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Jesus está falando, queridos, que há a necessidade de nós reconhecermos que somos pecadores. Jesus está dizendo: vocês têm que descer do pedestal. Vocês têm que descer, sabe, da posição do orgulho, se achando até que são melhores do que Deus. Pessoas que muitas vezes ignoram ou fazem indiferenças com aquilo que Deus fez pelo homem. Deus tratou o homem. Deus veio para buscar e salvar o homem. Então não há como o homem ser limpo dos seus pecados ou ter o seu coração limpo se ele não reconhecer que ele é pecador. Esse é o princípio que todos nós precisamos colocar na nossa vida, que nós somos pecadores.
e que carecemos da glória, da graça e do amor de Deus sobre a nossa vida. Agora, aonde esta pureza, aonde essa limpeza ela deve ser feita? No coração. Então a pureza ela deve ser o quê? Cultivada no nosso coração. Agora eu preciso entender o que é o coração. O que é o coração do homem? Você conhece o teu coração? Você compreende o teu coração? Às vezes ele te dá uma rasteira, né? O coração às vezes vem. Então, o sentido bíblico de coração é que o coração ele é tido como um centro da personalidade. Não indica meramente sede dos afetos e das emoções. Nas escrituras o coração inclui mente, emoção e vontade. Então na Bíblia, quando a Bíblia fala de coração, a Bíblia está falando sobre mente, emoção e vontade. Fala do homem na sua totalidade. Então Jesus está falando que a pureza deve penetrar todos os corredores da nossa vida. Nossos pensamentos, emoções, motivações, desejos e vontade. É ali que precisa então ser cultivada essa purificação, essa limpeza. Essa pureza precisa estar aonde? No nosso coração, na nossa vontade, nas nossas emoções, na nossa mente, no teu desejo, na tua motivação. Ela precisa estar de acordo com esta purificação, com esta pureza. Então nós precisamos entender uma verdade, que o coração do homem, ele é a fonte de todas as dificuldades. Diz assim comigo: o coração é a fonte de todas as nossas dificuldades. Como é que eu posso afirmar isso? Como é que tu sabe, pastor, isso? Porque Jesus disse. E se Jesus falou, está falado. Não há como eu encontrar aquilo que Jesus estabeleceu. Então Mateus 15 e versículo 19, Jesus diz assim: porque do coração procedem os maus desígnios, os homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias e blá blá blá, blá blá blá. O que você imagina de coisa ruim, de coisa má, de pecado, a Bíblia está falando, Jesus está falando que isso procede do diabo. Bem? Da onde? Ai, ai, ai. É do coração do homem. É um erro pensar que o mal está no meio do ambiente. O mal está na minha casa, o mal está na minha família, o mal está na igreja, o mal está nas pessoas. Não, isso é um erro. É um erro pensar dessa forma. Adão caiu aonde? Onde é que estava Adão e Eva quando caíram? E como é que era o paraíso? Perfeito. Não tinha nada que alguém pudesse dizer assim: isso aqui está fora do lugar, isso aqui não está bem feito, isso aqui não está bem ajustado, essa pessoa. Não. Se você imaginar o lugar mais perfeito depois do céu, é o Éden. O lugar mais perfeito do que os céus é o Éden. E lá no Éden, o que aconteceu? Adão caiu, pecou. Tudo por quê? Jeremias 17:9 fala que o coração é enganoso, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. E quem o conhecerá?
Augusto Comte e Jean-Jacques Rousseau estavam equivocados acerca do homem. Esses camaradas, eles imaginavam uma coisa. Os camaradas estabeleceram o princípio que o homem, na sua essência, é bom, perfeito, mas na sua essência, na verdade, o homem, ele é desesperadamente corrupto. Por quê? Por causa do pecado. O pecado que faz morada em nossa vida, o pecado que faz habitação em nosso corpo, o pecado que está ali em nossa vida. Mas como pastor agora, então, eu sou pecador mesmo, mas o pecado está ali, o que eu preciso fazer? Eu preciso trabalhar a minha vida. Eu preciso guardar o meu coração. Então, de tudo que o homem deve guardar, principalmente deve guardar o seu coração, pois dele procede as fontes de vida. Davi orou desta forma: que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença. Algumas pessoas tratam os seus pecados como Joquebede. Quem lembra que as gurias fizeram uma dança aqui de Joquebede, a mãe de Moisés? Quem lembra aí? Lembra a mãe de Moisés? O que ela fez? Ela pegou Moisés, colocou num berço betumado, falsa betumado, passou betume para não entrar água, e escondeu ele nas árvores, para que ela pudesse de longe ficar olhando ele, para ver quem é que ia. Muitas vezes nós estamos vivendo dessa forma. Nós escondemos os nossos pecados no cesto betumado. Deixam por um momento os seus pecados, mas ficam de olho nele. E muitas vezes buscam avidamente por reencontrá-los. Não era assim que Joquebede fez com Moisés? Então, queridos, nosso coração ele precisa ser guardado, tratado. Nosso coração precisa ser, vamos dizer assim, trabalhado de uma forma que o Espírito Santo de Deus, o liberar de Deus sobre nossa vida, venha de tal forma que o nosso coração tem que ser limpo, transformado, purificado. Agora, por que a pureza deve ser principalmente no coração? Nós já vimos que o coração do homem é a sede de todas as suas emoções, vontades, desejos, motivações, intenções. Sabe por que tem que ser no coração, queridos? Porque a pureza exterior pode ser apenas aparente. Deus vê não a aparência, mas o que Deus vê? Deus vê o coração. Não foi assim quando Samuel foi ungir o profeta, o rei de Israel? Ele olhou primeiro os filhos mais bonitos lá, Jessé, e disse: com certeza é esse, camarada forte, alto, robusto, atlético, né? Esse é o rei. Botou o sol no lugar. É esse o rei. Não há cara mais formoso, mais atlético, mais forte, alto. Esse tem cara de rei. É esse o rei. Ele botou os olhos no cara e disse: esse é o rei. Esse é o cara. E aí Deus disse: não é esse. Não é esse. Então deve ser o outro. Chamou outro. Não é esse. E foi vindo, e acabou-se os mancebos, acabou-se os jovens. E aí Samuel ficou meio perturbado: mas nenhum desses é de agora. E Samuel então perguntou: por acaso, será que tem um outro filho? Ele disse: tem sim, lá um menino, lá um pastorzinho de
sua ovelha lá que está no campo. Traga esse então. E quando Samuel colocou os olhos nele, Samuel disse: não pode ser esse. E Deus disse: é esse, porque eu não vejo como homem, porque eu vejo o coração, e o homem vê a aparência. Então, queridos, a nossa pureza, nosso limpar, a nossa transformação, ela precisa acontecer dentro do nosso coração. Nós não podemos ser pessoas que usamos uma máscara de santidade, de pureza, de santificação, porque para Deus não adianta nada. Você pode enganar A, B ou C, mas Deus você não engana. Você pode enganar o líder, você pode enganar o pastor, você pode enganar marido, esposo, pode enganar filhos, pai. A Deus você não engana. Porque aquilo que tem que acontecer na vida do homem precisa acontecer, sabe aonde? Dentro do seu coração. E Jesus estava ensinando isso, porque Deus vê não a aparência, mas o coração. Jesus, ele condenou a hipocrisia dos fariseus, que mantinham uma santidade exterior, mas eram impuros por dentro. Limpavam o exterior do copo, mas havia sujeira dentro. Eram como sepulcros caiados. Os fariseus eram bons apenas na aparência. Isso, amigo. Os camaradas eram bons somente na aparência. E não é isso que Deus quer de nós. Por isso que Jesus disse: se a vossa justiça não excederem muito aos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Jamais. Jamais vai alguém entrar no céu se a sua justiça não exceder aquilo que os fariseus, até mesmo os escribas, praticavam. Porque o que eles praticavam? Olho por olho, dente por dente. Bateu, levou. Era assim que eles faziam. Errou, condenação sumária. Mas Jesus veio trazendo um novo princípio, um novo ensino, uma nova atitude. Jesus começou a ensinar dizendo para eles: olha, seus discípulos, ensinando a eles: está vendo como os fariseus fazem? Mas vocês têm que fazer diferente. Sabe aquela pessoa que te ofende, aquela pessoa que te maltrata, aquela pessoa que te rouba, aquela pessoa que, sabe, que te passa para trás? Sabe o que Jesus diz? Os fariseus, o que eles fazem? Eles fazem conforme a lei, olho por olho, dente por dente. Mas eu digo que vocês devem orar e amar, e não retribuir o mal com o mal, mas retribuir esse mal com o bem. Foi assim que Jesus começou a ensinar os seus discípulos. Agora, como que eles poderiam compreender esta verdade? A partir de uma disposição do coração. O coração sendo transformado, o coração sendo realmente tratado por Deus, limpo por Deus, eles poderiam agir desta forma. Agora, sabe por que Deus se preocupava tanto com isso? Sabe por que Jesus ensinou os seus discípulos desta forma? Porque eu posso afirmar para vocês que o coração é o lugar da morada de Deus. Nosso coração é o lugar da morada de Deus. O que Jesus falou no Apocalipse? Ele diz que está à porta do nosso coração batendo. Se ele diz que está à porta do nosso coração batendo, significa que ele quer entrar dentro do nosso coração. E ele quer permanecer dentro do nosso coração. Mas se de repente o nosso coração é aquele coração todo bagunçado,
aquele coração todo cheio de raízes, de toda sorte de coisas ruins. Não tem como Jesus ficar ali. Ele até vem e faz uma visitinha, diz: oi, como é que você está? Tudo bem? Mas ele não é bem-vindo. Ele não é bem recebido naquele lugar. Mas ele deixa o recado. Tem que arrumar isso, tem que arrumar aquilo, tem que ajudar aquilo. E somos nós que decidimos por esse caminho. Então, o coração é o lugar da morada de Deus. Deus habita no coração. Se o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, o coração é o santo dos santos, ou seja, onde Deus habita, com abatido e contrito de abatido. Abatido e contrito de coração. O coração puro é o paraíso de Deus, onde Deus se deleita em habitar. Então aqui nós estamos vendo como Deus ele age, como Deus ele deseja que o nosso coração seja. Quando Jesus falou aos escribas, aos fariseus, apontando eles como exemplo, falando aos seus discípulos, ele falou: olha, se vocês fazerem bem somente as pessoas que te fazem bem, isso é muito fácil. Os fariseus também fazem, os escribas também fazem isso. Agora, aquele que é puro de coração, aquele que é limpo do seu coração, é aquele que não guarda o seu coração, a sua vida. Pelo contrário, ele retribui com o bem. É isso que Jesus ensinou. Agora, qual é o sinal de coração puro? Quais são os sinais de coração puro? O coração puro serve a Deus com integridade. O coração puro, ele serve a Deus com integridade. Quem tem um coração puro faz as coisas com sinceridade. Ele é sincero. Quando seus lábios estão orando, o seu coração está orando. Assim como Ana fez lá em 1 Samuel 1,13. Então, quando os seus lábios cantam, o seu coração também ele precisa estar adorando o Senhor. Deus ama com oração quebrantado, e Deus ama o coração contrito, mas Deus não ama o coração dividido. Por que coração dividido? Porque a aparência é uma e o coração é outra. Ah, Senhor, eu te adoro, Senhor. Uma vez eu preguei uma mensagem, eu falei, eu botei o título da mensagem: Santo Esquisito. Algo que é o santo esquisito, camarada, você acha mais santo que todo mundo. Ele mais ora, ele mais lê, ele mais isso, ele mais aquilo. Meu Deus. E muitas vezes você vai ver, sabe o que é? Apenas uma máscara. Acho interessante que não tem nada a ver, mas veio ao assunto agora, mas que Jesus ele mostra para nós algumas coisas importantes. Há um relacionamento secreto com Deus. Quando você for orar, quando você for jejuar, quando você for ajudar a necessidade, você vai a público e mostra tudo isso que você faz. Amém? Você vai orar, você vai jejuar, te tranca no teu quarto. Faça isso em segredo. Faça isso em segredo. Interessante, Jesus começou a ensinar os seus discípulos a ter uma vida de intimidade profunda com Ele, não religiosa. O religioso é aquele que vai e bate ponto. Aquele religioso é aquele que diz: eu fiz isso, eu fiz aquilo. É aquele que conta as horas, aquilo que fez, os detalhes daquilo que fez. Não é isso que Deus quer. Deus não está preocupado com o quanto que a gente faz, mas como a gente faz. Nós
precisamos mudar um pouco a nossa mentalidade, concepção a respeito do que é realmente servir e adorar a Deus. Então o coração puro, ele serve a Deus com integridade, não é um coração dividido. Um coração puro, ele evita a aparência do mal. Um coração puro afasta-se de tudo ou de toda a aparência do mal. Ele não flerta com o pecado, ele não fica brincando com o pecado. Como eu falei semana passada, o coração puro não fica negociando com o diabo. Ele não fica ali, sabe, mas eu sou forte, né? Eu sou forte, eu não consigo resistir. Não brinca. Pecado, quer dizer, uma coisa que nós temos que correr para longe do pecado. Então tudo aquilo que já tem a aparência do mal, a Bíblia diz que nós devemos fugir, a nos afastar. Nós não podemos estar nos vivendo na região do perigo. Satanás, ele não brinca. Nós precisamos ser como José, José, ele fugiu do perigo. Por que José fugiu? Porque ele respeitou a santidade de Deus. Ele fugiu da aparência do mal para não escandalizar os fracos. Ou nós podemos afirmar que nós temos que fugir da aparência para não escandalizarmos os fracos. Ele foge da aparência do mal para não ser pedra de tropeço para o ímpio. Interessante que José, ele tinha todas as oportunidades para negar a Deus. O camarada foi rejeitado pelos irmãos, foi colocado numa cisterna, num buraco pelos irmãos. A intenção dos irmãos dele era matá-lo. Aí por cargas d'água lá, não vamos matar ele, mas sim falar o seguinte: vamos vender, está passando aí os comerciantes aí, vamos vender José. Venderam José como escravo. Aí alguém muito bacana, legal, importante do Egito comprou José. Vou comprar esse escravo. E aí José começou realmente, sabe, a se destacar naquilo que ele fazia. Aquele senhor gostou de José, começou a dar mais responsabilidades para José. José começou a crescer, José começou a se erguer, José começou a se posicionar. Quem sabe José começou a dizer assim na sua mente: acho que agora Deus me enxergou. Não, quem enxergou ele foi a mulher de Potifar. E agarrou José: eu te quero. Não, mas eu não te quero, mas eu te quero. Não, mas eu não te quero, mas eu te quero. E a Bíblia diz que José então fugiu da mulher. E o que aconteceu quando a mulher fez um escândalo, mentiu a respeito de José, José foi parar na cadeia. Ele tinha todos os motivos, até aqui, até esse momento, para rejeitar e negar a Deus. Mas ele não. Ele disse: longe de mim pecar contra Deus. José era um homem com coração puro, um coração limpo, aonde ele esperou em Deus, ele aguardou em Deus. Então José é aquele que evitava o mal, apesar que o mal o perseguia, mas ele fugia. Quando menos esperava, ele levava uma rasteira. E às vezes a gente fica um pouco preocupado, porque a Bíblia diz assim, né? E Deus era com José. Como um camarada desse, né? É que nem Jó. Eu acho que tu fez uma coisa muito grave. O negócio é o seguinte: pede perdão pelos teus pecados aí, e vai, a mulher dele. Pô, amaldiçoa teu Deus e morre. Que mulher, ele diz por causa do ar. Que mulher. Então o coração puro, ele evita o mal. Então nós vimos aqui
o que realmente é o coração e como deve ser praticada a pureza em nosso coração. Agora, o que significa pureza de coração? Há 5 tipos de pureza à luz da Bíblia: pureza primitiva, pureza criada, pureza final, pureza posicional e pureza prática. Não vou entrar em detalhe aqui, mas são 5 práticas de pureza que a Bíblia nos mostra. A primitiva é o tipo de pureza que existe apenas em Deus. É tão essencial em Deus como a luz é para o sol. Deus é puro, em essência Ele é puro. Pureza criada, essa é a criação. Essa é a criação de um ser puro. Antes da queda, Deus criou os anjos em pureza e criou o homem em pureza, e ambos caíram. Pureza final, essa é a categoria da glorificação. No fim dos tempos, todos os salvos serão completamente puros e seremos semelhantes a Ele, porque o haveremos de ver como Ele é. A quarta, pureza posicional, essa é a pureza que temos agora, atribuída pela justiça de Cristo. Então a pureza que Jesus está falando é essa pureza atual, ou posicional, que é onde nós estamos sendo justificados por Cristo. Lembra que eu falei? Qual é o princípio de alguém ter o seu coração limpo, puro? Reconhecer que é pecador. Então eu reconheço que sou pecador, e reconhecendo que sou pecador, eu preciso reconhecer que eu preciso de um remidor, de alguém que me isente da culpa do pecado. E só quem pode fazer isso é Jesus. Então em Jesus eu estou numa posição de pureza. Em Jesus eu tenho os meus pecados cancelados. Eu tenho o meu coração e a minha vida limpa dos pecados. Mas isso só pode ser algo real, verdadeiro na minha vida, quando eu pratico de fato aquilo que Jesus recomendou, ou aquilo que significa ser os atributos de um coração limpo, de um coração puro. Então o sentido bíblico da palavra pureza, ela é usada em vários significados. É usada para designar roupa suja, é designada para usar o trigo que tinha sido separado da sua palha, ou seja, roupa suja que é lavada, né? Não roupa suja. No sentido da palavra pureza na Bíblia, significa uma roupa suja que foi lavada, também o trigo que foi separado da sua palha. E esse mesmo significado era usado para um exército do qual se tinha eliminado soldados descontentes e medrosos. Também era usada a palavra pureza para eliminar soldados descontentes ou medrosos. Era usada para descrever o vinho ou leite que não havia sido adulterado mediante adição de água. E era usado para o ouro puro, sem escória. Então a palavra pureza na Bíblia tem esses sentidos, era usado para esses sentidos. Agora o sentido da palavra pureza também, a palavra limpo significa destituídos de hipocrisia, uma devoção não dividida. Salmo 86:11 diz assim: dispõe o teu coração para só temer o teu nome. Então a nossa grande dificuldade, ou a grande dificuldade do nosso coração é quando ele é dúplice. Uma parte do meu ser quer conhecer, adorar e agradar a Deus, mas outra parte, outra porção do meu coração quer algo diferente. Então muitas vezes nós reconhecemos que nós queremos agradar a Deus, nós queremos fazer as coisas para Deus, mas há uma outra parte nossa que quer fazer algo diferente. Romanos 7:22-23 diz assim: porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus,
no tocante ao homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus, mas vejo os meus membros, outra lei, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Então Paulo está dizendo que mesmo ele, tendo uma grande vontade, uma vontade de coração, de agradar a Deus, a sua mente, que controla os seus membros, muitas vezes quer fazer aquilo que é contrário à vontade de Deus. Uma pessoa que não tem o seu coração limpo, um coração purificado, significa dizer que ele ainda está sujeito a algumas sujeiras que agem no seu coração. Lembra que o coração ele faz parte do quê? Faz parte da nossa mente, nossas vontades, emoções. Então não é só uma determinada área de nossa vida que precisa ser limpa, tratada, é todo o nosso ser. Ou seja, o coração do homem é aquele canal que dá acesso em todas as áreas da vida do homem. O coração limpo é o coração que não está dividido, é um coração destituído de contaminação, é um coração sem mácula, é um coração puro, íntegro. Esse é o coração puro. A Bíblia fala em Hebreus 12:14: buscai a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, na verdade, quando nós falamos do coração puro, do coração limpo, nós estamos falando do coração santo, do coração santificado, para que eu possa ver a Deus, para que eu possa enxergar a Deus e falar: meu coração precisa caminhar nesses objetivos. Agora, qual a razão que eu devo ter para ter um coração limpo? De repente você vai perguntar: mas pastor, por que eu preciso ter o meu coração limpo? Por que será? Porque esta é uma ordem de Deus. A Bíblia diz: sede santos, que eu sou santo. 1 Pedro 1,16. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. 1 Tessalonicenses 4,13. Pode não ser expressa vontade de Deus que você seja rico. Talvez essa não seja a vontade expressa de Deus que você seja rico, mas é a clara vontade de Deus que você seja santo. Isso é uma ordem de Deus. É o que Deus coloca para que nós possamos ter isso prático em nossa vida. Segunda coisa, por que nós precisamos ter o coração puro? Porque a pureza é o propósito da nossa eleição. Deus nos escolheu em Cristo para sermos santos e irrepreensíveis. Efésios 1:4. Deus nos escolheu não por causa da nossa santidade, porque ninguém era santo quando Ele nos escolheu, mas Deus nos escolheu para a santidade. Deus nos predestinou para sermos conforme a imagem de Jesus. Diga assim: Deus me escolheu para ser conforme a imagem de Jesus. Como você imagina Jesus? Qual é a imagem de Jesus para você? 10 segundos você pensar. Você vai dizer: Jesus era santo, era puro, era honesto, era justo, era humilde, era pacificador, abençoador. Isso era Jesus. Agora, uma coisa que você precisa saber: Deus te escolheu para que você seja como Jesus. Ele te chamou para que
que você seja conforme a imagem de Jesus. A não ser que você seja santo, você não terá nenhum sinal de eleição sobre a tua vida. Se você acha que não precisa de salvação, se você acha que não precisa de santificação, se você acha que não precisa de conserto, se você acha que não precisa de arrumar coisas, se você acha que está tudo bem, se você acha que não tem defeito, diga a Deus, me leva no peso que eu estou no lugar errado. Deus te chamou para que você entenda uma coisa. Ele quer fazer uma grande obra na tua vida e através da tua vida. Sabe por onde Deus vai começar? No teu coração. Deus vai começar a agir primeiramente, sabe aonde? Lá na tua essência, lá no teu coração. A pureza também é o propósito da nossa redenção. Se Deus pudesse ir ao céu em nossos pecados, se Deus pudesse ir ao céu em nossos pecados, Cristo não precisaria ter morrido na cruz. Aliás, se nós pudéssemos ir aos céus em nossos pecados, Cristo não precisaria ter morrido na cruz. Cristo nos remiu não no pecado, mas do pecado, para purificar um povo totalmente seu. Tito 2:14. Então, se eu não preciso dessa ação de Jesus na minha vida, se eu não preciso desse libertar na minha vida dos meus pecados, das minhas maldades, das minhas transgressões, do meu erro, Jesus não precisava ter vindo. Mas a Bíblia diz que Ele veio para purificar um povo totalmente seu. Se Jesus veio purificar, é porque algo estava impuro. Amém? A Bíblia diz que Jesus veio purificar um povo para si. Quem é que ele veio purificar? Nós somos o objetivo dessa purificação. Então, por que devemos ter um coração puro? Devemos ter um coração puro por amor a nós mesmos. A Bíblia nos afirma que para os puros, tudo é puro. Eu acho interessante isso aqui, porque uma pessoa que tem o seu coração purificado, o seu coração limpo, ele não vê maldade, ele não enxerga maldade, ele não entra em circunstâncias que afetam o seu emocional por situações, por coisas que estão ao seu redor. Porque a Bíblia diz ser de inocentes como as crianças, prudentes como a serpente. A serpente é aquela que quando ela vê perigo, ela se afasta. Ela não procura lá a pessoa para morder a pessoa. A serpente ela não dá a caça de pessoas para morder pessoas. Quando ela vê o perigo, ela se esconde. Mas se alguém vai lá mexer com ela, é a prudência da serpente. Ela se... O que a Bíblia diz? Nós devemos nos afastar da aparência do mal. Então tudo aquilo que tem uma aparência de mal, eu preciso me afastar. Mas a pessoa que tem um coração puro, coração limpo, ela não consegue nem ver o mal. Ela não consegue nem, entrar em situações de maldade. Por quê? Porque ela tem o seu coração purificado. Então, Tito 1:15 fala que para os puros todas as coisas são puras. Então, se as ofertas são impuras, se as orações são impuras, se o louvor é impuro, um coração impuro contamina tudo o que faz. Então suas obras são mortas. Hebreus 6:1.
Então, quando o meu coração está contaminado, quando o meu coração está sujo por algo, logo o que acontece, tudo que eu ofereço para Deus também está contaminado. O que a Bíblia diz? Se tu tiver algo contra o teu irmão, ou se você lembrar que teu irmão tem algo contra ti, e quando for trazer a tua oferta ao altar, sabe o que Deus diz? Não coloque. Primeiro você vai lá e conserta com o teu irmão, e aí depois sim você vem e traz a tua oferta. Por quê? Porque Deus não vai assim. Você pode ter tal dinheiro, mas para Deus não vai ter valor, para Deus não vai ter significado, porque Deus, Ele é justo. A Bíblia diz: se eu tiver uma coisa contra o meu irmão, a Bíblia diz que a minha oração não passa dos céus. Deus, Ele é justo. E não adianta alguém me dizer assim: não, mas eu oro 10 horas por dia, mas não consegue olhar no olho de uma pessoa. Você está perdendo o teu tempo. Você pode jejuar 24 horas, de 2 em 2 dias. Se você não consegue amar o próximo que está junto de você, você está perdendo o teu tempo. Você está passando fome, porque Deus não está aceitando isso. O coração contaminado significa dizer que todas as coisas que nós fazemos para Deus está contaminado também. Tudo aquilo que macula o nosso coração, todos os sentimentos de rancor, de ódio, de mágoa, pecados, isso afeta o coração do homem, traz uma grave consequência. Isso não significa dizer que Deus não te ama, que Deus quer o melhor para ti. Deus te ama e Deus faz o melhor por ti. Mas querido, qual é a essência das coisas que estou oferecendo para Deus? Como eu tenho colocado as coisas para Deus? De que forma o meu coração está na presença de Deus? De que forma Deus tem visto o meu coração? Então, por que nós devemos ter um coração puro? Porque nós vamos ajudar a nós mesmos. Devemos ter um coração puro por amor a Deus. Deus é santo e Ele é tão puro, de olhos que não conseguem contemplar o mal. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Não há comunhão das trevas com a luz. E Deus é luz. Os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Então nós devemos ter um coração puro, porque é isso que nos torna parecidos com Deus. Adão foi muito infeliz quando quis ser igual a Deus. Em sua onisciência, devemos ser iguais a Deus em santidade. A imagem de Deus em nós consiste em santidade. Se não formos santos, o Senhor nos dirá: eu nunca vos conheci. E o pastor está me deixando com medo, esse negócio de ser santo ali. O que é esse negócio aí? A Bíblia diz que nós devemos ser santos. Tem um irmão que disse aqui que ele é pai de santo. A Moisés, Moisés disse que é pai de santo. Os filhos dele são. Serve a Deus, é um santo. Nós estamos caminhando, queridos, em Cristo para um processo de santificação, de transformação da nossa vida. Agora, como que eu posso ter um coração puro? Observando a palavra de Deus. A palavra de Deus é pura e ela nos lava. Jesus orou: Pai, santifica-os na verdade. João capítulo 15, 3. Que a tua palavra é a verdade. João 17, 17. A palavra é como um espelho que mostra a impureza, e é como a água que nos lava da impureza. Então a palavra de Deus nos limpa. Nós precisamos então, também para ter um coração limpo, nos banhar em lágrimas de arrependimento, ter um coração arrependido. Pedro maculou-se com seu pecado negando Jesus, mas as suas lágrimas de arrependimento
lavaram-lhe a alma. Maria Madalena lavou os pés de Jesus com suas lágrimas, e com suas lágrimas ela lavou o seu coração e os pés de Jesus. Arrependimento. Lembra? Para ter um coração limpo, precisa reconhecer que é pecador. E quando reconhecemos que somos pecadores, nós precisamos entrar pelo caminho do arrependimento. Devemos também nos purificar no sangue de Cristo. O sangue de Cristo é uma fonte de purificação. Seu sangue nos limpa de todo o pecado. 1 João 1:7. Ou seja, quando nós recebemos a Cristo e nós aceitamos o sacrifício de Jesus ali na cruz, a Bíblia diz, e afirma, o sangue de Jesus então está sobre nós. Ele vem, nos lava, nos limpa de todo o pecado. Como ter um coração limpo também, recebendo a purificação do Espírito. O Espírito é comparado ao fogo. Atos 2:3, o fogo tem uma natureza purificadora. Ele refina e limpa os metais. Ele separa a escória do ouro. O Espírito é comparado ao vento. O vento purifica o ar. O Espírito é comparado à água. A água limpa. Sermos cheios do Espírito Santo. Falar em ser cheios do Espírito Santo, sabe, não tem? Espírito Santo. Clamando a Deus por um coração puro. Outra forma de nós termos um coração puro. Quem pode tirar uma coisa pura de uma impura? João 14:4 e 15:14. Só Deus pode. Então devemos orar como Davi. Salmo 51:10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Então devemos lutar em oração como Jacó. Devemos derramar a nossa alma como ouro. Então tudo que nós vimos até aqui, queridos, foi um ensino a respeito de que há uma necessidade de um coração puro, um coração limpo, para que alguém possa ver a Deus. Também foi nos dado uma receita de como nós vamos limpar o nosso coração e o porquê nós devemos ter o nosso coração limpo. Também vimos aquilo que afeta, aquilo que suja o nosso coração. Tudo isso que a palavra nos ensina, ela nos ensina para que nós venhamos ter e venhamos entrar para um caminho que Deus está oportunizando para nós, um caminho de crescimento, um caminho de avanço, um caminho de conquista. Porque haverá uma recompensa. Diga assim: a gloriosa recompensa de se ter um coração puro. Qual é a recompensa? Ver a Deus. Aquele que tem um coração puro, a Bíblia diz, esse verá Deus. E muitas vezes nós precisamos, queridos, fazermos uma introspecção, fazer uma análise do nosso coração. Como está o nosso coração? Lembrando que o coração não é somente a bombinha aquela, né, que pulsa e faz circular o sangue dentro do nosso corpo. Não é esse órgão. Está falando da sede de todas as nossas emoções. Aquilo que faz com que nós venhamos ter vontades, aquilo que nós venhamos ter emoções, desejos, aquilo que realmente direciona a nossa mente. É ali que nós precisamos atuar com profundidade esta beleza. Então a Bíblia fala, Mateus 5:8, que os limpos de coração, eles verão a Deus. Eles verão a Deus nesta vida e na vida por vir. Agora nós vemos a Deus pela fé. Hoje nós podemos completar a Deus pela fé. Nós podemos ver Deus pelas obras da sua criação. Nós podemos ver Deus pela providência da redenção.
Nós podemos enxergar Deus por aquilo que Ele tem feito até agora para conosco. Mas nós podemos contemplar Deus mais fortemente, mais firmemente, mais plenamente, se nós tivermos o nosso coração purificado. Nosso coração. Eu não sei como que hoje está o teu coração. Não sei o que você viveu nesta semana. Como estão os teus sentimentos? Como estão as tuas emoções, as tuas motivações? Mas o certo é que Deus quer fazer parte disso. Assim como eu falei antes, que lá em Apocalipse diz que o Senhor Jesus está à porta do nosso coração, Ele está lá batendo. E Ele diz: se nós abrir a porta do nosso coração, Ele vai entrar. E mais do que entrar, Ele diz que Ele vai fazer morada no nosso coração. Sabe por quê? Porque o teu coração precisa ser morada de Deus. Mas muitas vezes o nosso coração, sabe o que ele é morada? De tristeza, de rancor, de rejeição, de decepção, de amargura. O que está dentro do nosso coração, que determina as nossas atitudes, não é o habitar de Deus, mas o que determina as nossas emoções, o que determina as nossas motivações, muitas vezes é o coração machucado, o coração mal. E a Bíblia diz que o coração assim, ele não é um coração puro. Pelo contrário, ele é um coração afetado. Um coração afetado por aquelas coisas que não fazem parte de Deus, não está na essência de Deus. Quando você olha para Deus, você vê a essência de Deus. O que você enxerga de Deus? O que você vê a respeito de Deus? O que você contempla a respeito de Deus? Que Deus é amor, que Deus é justo, que Deus é santo, que Deus é puro, que Deus ele não age com rancor, que Deus não faz acepção de pessoas. Mas muitas vezes o nosso coração, ele está ferido, ele está doente, nosso coração está decepcionado. E aí aquele velho ditado que diz: mente ruim, o corpo padece. Porque muitas vezes a tua mente está processando coisas, está vendo coisas, está idealizando coisas. Sabe por quê? Porque o teu coração está impuro. Porque para aquele que é puro, todas as coisas são puras. Para aquele que é puro, ele sabe se sujeitar, ele sabe obedecer, ele sabe caminhar na vontade de Deus. Mas aquele que tem um coração machucado, um coração impuro, ele não consegue nem contemplar a Deus. Ele não consegue nem sentir Deus como Deus. E até mesmo identifica Deus assim: Deus, isso não é muito justo, né? Esse negócio de Deus, né? Para uns dá saúde, para outros não dá saúde, para outros dá dinheiro, para outros não dá dinheiro, né? Para outros dá uma família abençoada, para outros não dá uma família tão abençoada assim. E nós começamos a ter um pensamento a respeito de Deus. Sabe por quê? O nosso coração está machucado. Nosso coração está machucado. Mas o grande segredo, queridos, é limpar o nosso coração. Realmente rejeitar todas aquelas coisas que muitas vezes nós não gostaríamos de estar vivendo, mas que está no nosso coração. Eu não gostaria disso. Eu não gostaria de ser assim. Eu não gostaria de fazer aquilo, mas eu acabo fazendo.
Como Paulo diz, dentro de mim, o homem interior não quer fazer as coisas boas, mas a minha mente, ela força os meus membros a fazer aquilo que desagrada a Deus. Na essência, o homem ele quer fazer o que agrada a Deus, mas o coração afetado, o coração machucado, ele não consegue corresponder à totalidade da vontade de Deus. Ele é muito mais guiado pelas suas emoções, pelas suas vontades, pelos seus desejos, do que pela vontade de Deus. Então, queridos, essa gloriosa recompensa de ter um coração puro, que é ver Deus, também um dia nós o veremos. Como Paulo fala lá em Coríntios capítulo 13, versículo 10 a 12. Quero ler com vocês para encerrar. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 10 a 12. Amém? Diz assim: quando porém vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Mas quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, e então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido por Ele. O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que nós não somos perfeitos. Paulo está dizendo que você não vai encontrar perfeição na tua esposa, no teu marido. Você não vai encontrar perfeição, pastor, no teu líder, no teu irmão, no teu discípulo, no teu pai, no teu filho. Paulo está dizendo que ainda aquilo que ele gostaria de ser perfeito, tem, mas quando o imperfeito for tirado, todas as coisas se tornarão perfeitas. Paulo está declarando a necessidade que nós precisamos olhar para dentro de nós e reconhecer quão necessitados nós somos da misericórdia de Deus. Quão necessitados nós somos da graça de Deus. Paulo dizia: quando eu era menino, eu falava como menino. Isso é que Paulo está dizendo. Embora não sendo perfeito ainda, eu cresci, eu amadureci, eu venci as coisas de criança, eu venci as coisas de menino. Eu já sou um homem espiritual. Eu não sou mais uma criança espiritual. Paulo está declarando que ele estava avançando, que ele estava indo além. Paulo está dizendo que nós precisamos entender isso. Por mais que de repente nós olhamos para a nossa vida e enxergamos que nós não somos perfeitos, Paulo está dizendo que nós precisamos melhorar a cada dia. Que aquelas coisas que agem no nosso coração, que fazem as nossas emoções serem totalmente distorcidas, segundo a palavra de Deus, isso precisa ser transformado diariamente em nossa vida. Isso precisa ser mudado diariamente. Porque quando ele era menino, ele falava como menino. Mas agora que eu sou homem, eu falo como homem. Paulo está dizendo que nós crescemos. Talvez você vai dizer: pastor, eu tenho tantas limitações, eu tenho tantas coisas que preciso mudar, precisa ser diferente da minha vida. É verdade, todos nós. Mas é a expressão que eu sempre uso, querido. Hoje eu sou melhor do que ontem. Eu hoje estou aperfeiçoado em relação a ontem. Mas ainda hoje
eu preciso melhorar em relação ao amanhã. Aliás, amanhã eu ainda preciso melhorar em relação ao amanhã. Eu preciso crescer. Sabe como nós vamos crescer, queridos? Limpando o nosso coração. E você sabe o que está dentro do teu coração. Você sabe o que aperta o teu coração. Você sabe o que te machuca. Você sabe o que dói em você. Paulo dizia: eu agora sou uma Bíblia. Eu cresci. Mas ele dizia: eu ainda não sou perfeito. Ainda preciso melhorar. Eu ainda preciso crescer. E Paulo dizia: porque um dia nós o veremos face a face. Hoje nós só vemos a Deus como que um reflexo. Hoje você contempla Deus, querido, pela presença do Espírito Santo de Deus na tua vida. Você hoje imagina como Deus é, com o Espírito Santo de Deus na tua vida. Mas Paulo diz que um dia nós o veremos face a face. Um dia nós contemplaremos Ele como Ele é, assim como Ele nos vê como nós somos hoje. Talvez a pessoa que está do teu lado, ela não te conhece tão bem como Deus te conhece. Que Paulo diz assim: um dia eu verei Ele face a face. Agora eu conheço em parte, mas um dia conhecerei Ele plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido por Ele. Querido, Deus te fez. Deus te criou. Você é projeto de Deus. Você crê nisso? Você é projeto de Deus. Mas muitas vezes o nosso coração machucado, o coração que não está purificado, não está limpo, ele não consegue perceber isso. Ele acha que é uma pessoa que está no lugar errado, que veio numa época errada, que ninguém gosta dele, que ninguém aceita ele. Sabe por quê? Porque o coração está machucado. Eu queria te convidar a se colocar em pé nesta noite. O Espírito Santo de Deus está aqui hoje. Talvez as pessoas que te rodeiam hoje, talvez até as pessoas mais próximas, as pessoas mais íntimas de você, não conhecem você plenamente como você é. As pessoas não conhecem você plenamente, mas existe um que conhece você como você é. Esse conhece todas as tuas fraquezas. Ele conhece todas as tuas dificuldades. Essa pessoa que eu estou falando, Ele te conhece mesmo antes de você ter sido gerado por Deus, por Ele. Assim como o salmista declarou, com
sem forma. Deus já me conhece. Deus te conhece, querido, assim como você é. Deus conhece você em cada detalhe. Deus conhece cada pensamento teu. Deus conhece cada desejo teu. Deus sabe mesmo, até mesmo a tua dor. Ele conhece a tua dor. Deus, Ele conhece até mesmo o teu sofrimento. Ele sabe todas as coisas. Mas você nunca será uma pessoa diferente. Você nunca terá uma vida diferente. Se você hoje não decidir limpar o teu coração, purificar o teu coração, você precisa reconhecer: você precisa reconhecer a tua dependência de Deus. Você precisa reconhecer a tua vontade, que você precisa do remédio de Deus no teu coração. Se você entrou nesta noite, neste lugar, com teu coração doendo, Deus sabe, Ele conhece, e Ele quer resolver isso na tua vida. Ele quer resolver isso dentro de você. Cante essa canção numa oração. Diga para Ele: atrai o meu coração. Abra teu coração hoje na presença do Senhor. Atrai o meu coração. Desvende o teu coração hoje na presença do Senhor. Seja sincero nesta noite com Deus. Seja sincero